A Ucrânia, o Holocausto na Ucrânia, ele acontece antes dos campos de concentração. Ele acontece através de grupos de extermínio nazistas que iam de vilas em vilas e iam exterminando os judeus. As vilas chamadas shtetls, eles eram cidadezinhas, realmente vilas, onde 99% das pessoas tinham origem judaica. Existia um judaísmo de vilas, existia o judaísmo da cidade, lógico, que tinha gente. Em Lviv tinha um centro enorme de judaísmo e por aí vai. Mas nessas vilas, os nazistas, em muitas delas, eles chegaram e já não tinha mais judeus. Os nazistas ucranianos já tinham matado toda a população, feito o trabalho. O exemplo maior que se falou ontem, porque não sei se por uma coincidência, por azar, por sorte, sei lá o quê, os russos bombardearam o monumento de Babi Yar. Babi Yar era uma floresta perto de Kiev, onde os nazistas praticamente assistiram os ucranianos matarem 35 mil a 40 mil judeus em 3 dias. Crianças, adultos, etc. Isso significa que tem alguma relação com hoje? Não, eu estou só pondo pontos do passado para mostrar como essas coisas vão acontecendo. No caso da Polônia, por exemplo, a Polônia também está com um ressurgimento bastante grande de grupos de extrema-direita. Eu tenho um grande amigo de escola que se tornou maestro, ele é professor de uma federal do Nordeste, etc. Ele é português, ele tem cara de marrano, né? Ele estava andando, ele foi para um congresso em Cracóvia e estava andando pela rua, cercaram ele. Ele falou, se eu não corresse, eles iam bater em mim. Por quê? Ele tem aquela cara meio todo, assim, uma boa parte do português e espanhol tem, assim, meio, alguns têm uma cara meio um pouco árabe, né? Então ele até podia enganar como árabe. Mas ele é um brasileiro, etc. Ele teve que correr para não ser espancado por jovens hooligans ou o que quer que seja, que provavelmente eram nazistas, neonazistas. Então, assim, de uma certa maneira, esse fenômeno nunca deixou de existir na Europa. Talvez a gente não tinha conhecimento, por quê? Porque não existia mídia, não existia internet, etc. Fenômenos muito locais que foram começando a ser divulgados. Eu queria fechar esse meu primeiro bloco falando sobre uma coisa que pouquíssima gente sabe. Os Estados Unidos foram um dos maiores responsáveis pela quantidade de pessoas que morreram no Holocausto. E por que isso? Porque os Estados Unidos, desde 1941, existiam intenções de trazer refugiados judeus, principalmente que estavam escondidos na Itália, para os Estados Unidos. Inclusive gente da minha família. E levou muitos anos, e conseguiram levar apenas um barco que, com 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas ficaram num campo de concentração no norte do estado de Nova York, chamado Oswego, a cidade, e a intenção era que, quando acabasse a guerra, essas pessoas fossem mandadas de volta para a Europa. Existiam 8 pessoas da minha família nesse grupo de 1.000 pessoas que conseguiu ir para esse campo. Uma pessoa que era uma jornalista americana fabulosa, mais tarde eu posso colocar o nome dela para quem tiver interesse, ela faleceu agora com 109 anos de idade. Ela ficou insistindo durante anos e anos com o secretário de Estado americano. Por quê? Porque no Congresso precisava de 300 votos para aprovar a nacionalização dessas pessoas, o direito à nacionalidade dessas pessoas, e eles levaram mais de 5 anos para conseguir convencer. Só depois que Auschwitz foi mostrado, etc., que conseguiram fazer isso. Ou seja, o papel que os Estados Unidos teve em diminuir um pouco o sofrimento, talvez, dos judeus, foi nulo. Tá? Depois, se alguém tiver interesse, eu passo o nome de todas essas coisas. É isso. A gente percebe, pela fala de vocês dois, que
nós tivemos efetivamente, durante todo o século XX, a presença dessas ideias nazistas e neonazistas na região onde hoje se dá esse confronto. Né? E me parece muito óbvio, vocês citaram aí Ucrânia, vocês citaram Iugoslávia, e certamente a gente podia falar talvez mais em Estônia, a gente podia falar nas repúblicas mais bálticas, quer dizer, o mundo eslavo, de alguma maneira, apesar de ser entendido, como a Adriana disse, né, como não branco, de alguma maneira ele aderiu a essa perspectiva nazista lá na década de 30 e 40 e hoje ao neonazismo de uma forma muito rápida, muito evidente, muito direta, e vocês veem que na fala do Emil ele disse, os nazistas assistiram os ucranianos matarem 35 mil judeus. Perceba, não é Fernando, simples. E, Fernando, há relatos de que os nazistas viram os campos esguichar sangue depois das pessoas mortas durante semanas. Entende? Eu queria só colocar isso, né, que não é uma postura passiva, não é aceitar a violência, o que já seria complicado, né? Mas é uma postura ativa de exercer essa violência, de exercer essas ideias, de estabelecer essas ideias. Eu queria, nesse